E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Osoro Anime, eu sou o Wesley e aqui nesse canal falamos sobre animes, mangás e às vezes game. E hoje vamos conversar sobre Higurashi 2020, episódio 6. Este que foi mais um bom episódio de Higurashi, então caso você esteja assistindo Higurashi, eu peço que deixe o like e comente, né? Comenta algo que eu falei no vídeo, argumente, critique, ou também, que é muito importante, quando vocês complementam a informação, né? Eu acho muito legal os comentários que vocês têm deixado no vídeo. Eu realmente fico impressionado com as informações que vocês me trazem às vezes, sabe? Coisas que eu nem sabia e coisas que eu nem lembrava. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. E só um pedido. Antes, né, na verdade, depois que terminar o vídeo de Higurashi, vai aqui no canal e assista o último vídeo que eu postei, que é um vídeo falando sobre um novo anime que é bem interessante. Então, conto com vocês. E vamos lá. O episódio começa com o Kate, né, vendo toda aquela situação dos moradores de Hinamizawa, junto com a Shion partindo para cima dos valentões. Parecia que algo pior poderia acontecer, mas a polícia acabou intervindo, né? E depois nós temos uma parte de interação do Kate com a Shion. E é bem interessante, porque o Kate ainda não acredita que a Shion existe, né? Ela acha que é uma outra personalidade ou somente a Mion tentando ser outra pessoa. Isso é bem interessante. Mas você vê eles conversando, né? E a Shion conta para o Kate, né? Porque as pessoas de Hinamizawa são muito unidas. Para mostrar como esse povo é unido, a Shion usa como exemplo a barragem, né? Porque, como a gente sabe, iria ser construída uma barragem em Hinamizawa. E tudo indica que essa barragem poderia acabar com algumas vilas de Hinamizawa. Então, o povo de Hinamizawa se uniu para não deixar que a barragem acontecesse. E por isso esse povo é tão unido. Depois dessa conversa, o Kate vai embora. E aqui nós realmente afirmamos que ele não botava fé que existiam duas pessoas, né? Tanto que ele chama a Shion de Mion. E depois disso o Kate vai para casa e acaba recebendo uma ligação da Sonozaki, né? Ele acha que é a Mion, mas quem estava falando era a própria Shion. A Shion estava convidando o Kate para que ele fosse ao local de trabalho dela para experimentar alguns doces, né? O Kate rapidamente aceita, mas uma coisa que é interessante é você ver como a Shion estava sendo representada naquela hora, com um ar de mistério. Será que algo está acontecendo? Será que a Shion está escondendo algo do Kate? E antes que eu esqueça, teve algo que eu esqueci de comentar. Quando o Kate foi salvo pela Shion no início do episódio, ele acaba falando para ela que uma hora vai retribuir este favor. E o que acontece? No dia seguinte, o Kate vai para o trabalho da Shion para comer doces de graça. E quando ele chega lá, a Shion fala: olha, depois do meu trabalho você poderia me ajudar com alguma coisa? O Kate fala: claro que posso. E aí o Kate aproveita para comer de graça e come bastante, né? Só que aí acontece algo. Esse restaurante recebe vários clientes homens, né? E um desses caras acabou deixando sorvete cair na calça e queria que a Shion limpasse, né? Com uma forma de castigo para a Shion. Mas na verdade ele só queria que a Shion tocasse nas suas partes íntimas, né? Mesmo que fosse de raspão. E o Kate, vendo aquilo tudo como um cara super protetor que ele é, não poderia deixar barato. Ele vai tirar satisfação com o cara e vai enfrentar o cara. E ele bravamente apanha muito. É bem engraçado, né? E a parte que o Kate vai proteger a Shion é bem interessante, que você vê que a Shion, mesmo vendo que o Kate apanhou, ela ficou muito, mas muito feliz pela reação do Kate, sabe? E isso foi bem interessante, porque você via ali que a Shion estava se sentindo protegida pelo Kate. E eu achei muito bonitinho. E quando ele acorda, ele acaba conversando um pouco ali com a Shion, né? Eles conversam nada demais e vão passear. E eles vão tipo no encontro mesmo, né? A Shion pega no braço do Kate, o Kate fica com vergonha, mas depois ele aceita. E aí a Shion vai conversando sobre a Mion, que a Mion é uma pessoa muito legal, mas que existem atitudes da Mion que ela não aprova. Eu já acho que eu sei mais ou menos aonde as coisas estão chegando. E o que acontece? Eles passam em frente a uma loja onde vende algumas bonecas. E a Shion pergunta para o Kate se ela pedisse uma boneca para ele, se ele daria. O Kate fala que sim.
e a Xion escolhe a mesma boneca que o Kate deu para a Mion. O Kate fica, pera, mas eu já te dei essa boneca, né? Ele pensa, só que ele não chega a falar, porque na hora que ele entra na loja, quem trabalha na loja era a Mion. Então ele finalmente encontrou com a Mion e a Xion juntas, né? E essa parte foi bem engraçada, porque o Kate ficou, pera, então as duas existem de verdade, sabe? Ele ficou realmente em choque. Eu lembro quando eu assisti na primeira vez, quando eu descobri que eram duas garotas, né? Que elas realmente eram gêmeas, eu também fiquei em choque. E foi bem engraçado a reação dele. E uma coisa que falou nessa parte aí é que quem levou a comida para o Kate na casa dele não foi a Xion, foi a Mion se passando por Xion. Então você vê que as duas têm o costume de trocarem de lugar, né? Então, em algum momento, pode ser que elas façam isso. No dia seguinte, nós vemos o Kate trabalhando. Ele está ajudando a montar o palco onde vai ter o festival de Hinamizawa. E nós vemos a Rika, nós vemos a Mion também ali, né? E no final, quando o Kate termina de trabalhar, quem aparece para dar ele um suco é a Xion. E você vê que eles começam a conversar ali e rapidamente a Mion chega com 2 copos de suco. Claramente, um é para o Kate, só que como a Xion já estava lá, ela tomou os 2, né? Tipo, não é nada pro Kate, é tudo pra mim. Elas meio que começam a disputar o Kate, só que isso não vai muito longe. Por quê? Tanto o Tanaka, que é o fotógrafo, tanto a Tomitaki, que é a loura que trabalha no hospital, acabam chegando. E depois nós temos o policial também aparecendo, né? Então você vê que vários dos personagens importantes para esse arco estão reunidos ali. Eles começam a conversar um pouco sobre o festival e quando o policial está indo embora, a Xion fala: eu espero que o festival deste ano seja sem incidentes, né? E o policial fala que vai trabalhar muito para isso. O Kate fica sem entender o que está acontecendo, mas você vê que claramente a Mion ficou incomodada. E a Mion tenta tirar o Kate daquela conversa de qualquer jeito. Só que na hora que ela estava fazendo isso, a Tomitaki, eu não sei, a loura lá, a médica, acaba falando o seguinte: quero saber quem vai morrer e quem vai desaparecer este ano. E você vê que a Mion fica muito desconfortável. E como ela não tinha contado para o Kate ainda, ela acaba saindo de lá e deixa o Kate conversar com a Xion, com a médica e com o fotógrafo. Eles acabam explicando para o Kate aquela situação da maldição de Hinamizawa, que todo ano no festival alguém morre e outra pessoa desaparece. E fala que é uma maldição. Eu não vou explicar isso de novo porque já foi explicado. E aqui deixa mais implícito que sempre é alguém ligado à represa, né? Então, rapidamente o Kate, ele pensa, não, isso não é maldição. Com certeza alguém está fazendo isso, né? E você vê que tanto o fotógrafo, a enfermeira e a Xion concordam com ele, que isso não é coisa de maldição nenhuma. Eu acho que eu não preciso de novo de explicar os detalhes da maldição, porque é a mesma coisa do último arco. E acontece algo que é bem interessante, porque a enfermeira fala, nossa, quem será que vai morrer e vai desaparecer neste ano? Só que na versão passada, né, na última história, foram eles que desapareceram. Isso foi bem hilário. E aí chega o dia do festival e todos os amigos se reúnem, né? A Rika, a Arena, a Satoko e a Mion. Eles ficam divertindo pelo festival. E quando chega a hora da Rika apresentar, o Kate estava tentando assistir. Só que aí a Xion aparece e acaba levando ele para o meio do mato, né? Você pensa, pera, o que ela quer com o Kate, né? Só que rapidamente essa pergunta é respondida, porque ela leva o Kate para ficar espionando o fotógrafo e a enfermeira, que estavam tentando entrar dentro de um local que era proibido. Era um local sagrado. É quase como se fosse um templo, mas é um armazém. E aí o Kate fica lá observando, ele não vê nada demais na hora, só que aí o fotógrafo e a enfermeira acabam vendo eles escondidos. Eles começam a conversar sobre o que tem ali dentro daquele armazém, né? E o Kate não está muito interessado, só que a Xion insiste para que ele entre junto com eles, né? Então os 4 vão entrar dentro desse armazém para ver o que tem dentro. E você vê que a Xion aparentemente sabe o que tem lá dentro, mas ela quer que o Kate veja com seus próprios olhos. E uma coisa que a enfermeira acaba dizendo é que agora nós somos parceiros de crime. Então você vê que realmente eles vão fazer algo que é
considerado perigoso e que sim vai ter consequências. Quando fui assistindo esse episódio, eu fui lembrando um pouco da versão antiga, né? Já que faz muitos anos que eu assisti, então algumas coisas eu ainda lembro. Este episódio foi bem interessante, aprofundou mais, né, na relação do Kate com a Shion, e agora eles entrando nesse armazém, coisas ruins esperam por eles, né? Então pode ser que coisas perigosas começam a acontecer no próximo episódio. Uma coisa que me chamou a atenção é que comentaram que a Arika estava muito animada para o festival. O fato da Arika ter feito Kate dar a boneca para Shion faz com que a Arika acredite que ela está indo no caminho certo. Então pode ser por isso que a Arika está mais feliz. Só que algo vai dar errado, né? Nós já sabemos disso. E eu quero entender onde vai dar errado. Por quê? Essa relação da Mion com a Shion está bem estranha. Você percebe que parece que a Shion está tentando tomar o lugar da Mion e que ela está tentando fazer amizade com Kate para que ele a proteja de algo. Mas proteger ela de quê? Isso vamos ter que esperar até semana que vem para saber. E lembrando, entre aí no canal e assista o último vídeo que eu postei falando sobre Akudama Drive. O vídeo pegou muitas poucas visualizações e eu conto com a ajuda de vocês. Então deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva e até a próxima. Valeu! Fui!